sobre o crime de estelionato. Vamos pensar o seguinte aqui. Para o falso ser absolvido pelo crime de estelionato, é necessário o quê? É necessário que ele tenha o exaurimento no próprio estelionato. Então, essa é a súmula 17 do STJ. E aí eu vou explicar. E aí é o seguinte. Pensa aqui que esse aqui, vamos supor, é João. João faz o seguinte. Ele quer cometer um crime de estelionato e faz um negócio jurídico com Laura. E mostra esse documento. Esse documento aqui é um documento falso. Se ele mostra esse documento, faz esse negócio jurídico e comete o crime de estelionato, o documento falso, esse crime de falso destaque com esse documento falso, ele se exaure nesse momento. Então, ocorreu só esse estelionato, ele não utilizou mais esse documento falso. Então, o falso se exauriu nesse momento desse negócio jurídico, se exauriu. Então, esse crime de falso, ele é o quê? Ele é absorvido pelo crime de estelionato. Ele é absorvido pelo crime de estelionato, súmula 17 do STJ. Mas vamos imaginar o seguinte. João tem duas vítimas. Essa e essa vítima. Vítima X e vítima Y. Ele faz negócio jurídico para concretizar seu crime de estelionato com esse documento falso. Fez negócio jurídico com X, que acreditou nesse documento falso, vamos supor que é uma escritura de um terreno. E acreditou, ele falou que era um precinho camarada e vendeu um terreno que não era dele. E ele pegou essa escritura para fazer mais uma vítima, a mesma escritura, o mesmo documento, e apresenta para a vítima Y. Olha só, será que o falso, o que é o falso? É o documento falso. Será que o falso se exauriu com essa prática contra essas vítimas? Não. O falso não se exauriu, ele continuou a fazer o uso desse documento falso. Ele não se exauriu. Acontece que, quando ele vai apresentar esse documento falso para Y descobre que estava sendo vítima de estelionato e vai fazer a denúncia na delegacia de polícia. Então, ele faz a denúncia na delegacia de polícia. Então, João, nesse momento, ele é descoberto, mas aqui ele não consegue tirar alguma vantagem do sujeito Y. O que significa que o crime foi tentado, o crime de estelionato da segunda vez, e consumado na primeira vez. Por quê? Porque o X, ele retirou para dar um sinal para o João da sua conta e transferiu para a conta de João, sendo enganado. Já o Y, ele desconfiou, ele falou, não, isso aqui está errado. Então, o que acontece? Ele pega e faz a denúncia. E nessa segunda hipótese, o que vai acontecer? O crime de estelionato será
tentado. Na primeira hipótese, será consumado. Como o crime, o falso não se exauriu, ele continuou a utilizar o mesmo documento, o falso não se exaure, não é possível utilizar a súmula 17 para ter esse crime aqui de falso absorvido. Então, ele vai responder primeiramente pelo crime de estelionato tentado, primeiramente pelo crime de estelionato consumado, que aqui houve sim uma vantagem devida, e segundo, aqui o Y já denuncia, já não cai, né, nesse golpe, e segundo, pelo crime de estelionato tentado. Acho que aqui deu para entender. Então vamos para frente. Agora vamos lembrar do instituto chamado arrependimento posterior. Vamos lembrar da posição do STJ, que entende que não é possível aplicar esse instituto para diminuição de pena, que é a finalidade do instituto, é a diminuição de pena, nos casos de reparação parcial do dano. Então, para o STJ, somente é possível a aplicação desse instituto se a reparação for integral. Integral. Reparação deve ser para o STJ integral. Já para o STF, de onde eu tirei isso? Tirei isso aqui do agravo ESP, recurso especial 1399 240, Minas Gerais, de 2019. Agora, para o STF é sim possível a aplicação do arrependimento posterior, mesmo que a reparação não tenha sido integral. Então, admite a reparação parcial. Admite o STF a aplicação do arrependimento posterior, que é um instituto que visa a diminuição de pena para as pessoas que repara apenas parcialmente a questão aqui dos danos civis. E aí a gente tem que lembrar, e aí de onde eu tirei isso? Do STF, aqui é da primeira turma, é um habeas corpus 9865 8 TR de 2010. E aí, como é que a gente faz? Aí a gente tem que interpretar para ver aqui se a banca ela aderiu ao entendimento do STJ ou ao entendimento do STF. E por exclusão fazer aqui, assinalar a resposta. E então, a reparação do dano deve ser por ato voluntário e antes do recebimento da denúncia. Depois do recebimento da denúncia, tem como? Não. Tem como ser uma proposta? Não, tem que ser ato voluntário. E essa circunstância é uma circunstância objetiva. Eu vou explicar por que é uma circunstância objetiva. Por quê? Porque ela se comunica com os demais coautores. Então, vamos imaginar o seguinte. Tem uma pessoa, uma não, duas,
que elas estão aqui dando golpes, praticando o crime de estelionato. Estelionato. Vamos imaginar, elas estão oferecendo pacotes de viagem que não existe, depois elas trocam de telefone, saem do mapa e deixam as pessoas a ver navios. Então, vamos imaginar essas duas pessoas praticando golpe de estelionato. E aí, por conta própria, vamos numerar essa pessoa 1 e essa é a pessoa 2. Por conta própria, a pessoa 2, ela decide reparar o dano, mas aí ela já tinha, ela só tinha um pouco mais da metade do que ela tinha aqui recebido indevidamente na conta bancária. Então, ela paga um pouco mais da metade aqui, o que significa uma reparação parcial, não integral. Reparação parcial e não integral. Se a pessoa 2 reparou o dano de forma parcial, para o STJ, há possibilidade de aplicação de arrependimento posterior? Não. Tem que ser o quê para o STJ? Integral. E para o STF? Há possibilidade? Há possibilidade. Reparação pode ser parcial. Então, há possibilidade de arrependimento posterior. E como a circunstância é objetiva, se aplicar o arrependimento posterior para o autor, ou melhor, o coautor aqui do crime 2, a pessoa 2, é possível que se estenda aos outros autores do crime, caso haja essa reparação. Então, se aplicou para um, pode aplicar para outro. Por isso, é uma circunstância de ordem objetiva. Circunstância de ordem objetiva. Isso a gente vê no artigo 16 do Código Penal. Esse instituto, que é o Instituto do Arrependimento Posterior. E vamos lembrar outra coisa, que houve mudanças. No caso do estelionato, será que é uma ação pública condicionada ou é uma ação pública incondicionada à representação? Então, a resposta é a ação pública condicionada à representação. Então, vamos supor o seguinte. Que temos aqui regra, ação pública condicionada à representação. Vamos usar o exemplo anterior. Esses dois aqui estão vendendo pacote de viagem que não existe. Mas eles estão aqui faturando com isso. Então, eles oferecem aqui por um preço muito baixo, alguém acredita, e faz a compra desse pacote de viagem. Se esse sujeito 3, que é a vítima, ela aceita aqui, faz esse negócio jurídico, será que o Ministério Público, sem a representação da vítima, será que ele pode entrar com a ação? Não. É necessário que a vítima, ela represente. Então, é necessário aqui que a ação seja condicionada à representação. Mas tem um porém, tem exceções que faz com que essa ação seja uma ação incondicionada. E aí a gente lembra sempre de vulneráveis. Por exemplo, se esse golpe aqui foi aplicado a uma criança. Então, se a vítima for criança ou adolescente, ou se a vítima for pessoa com deficiência. Ou se a
vítima for pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nesse caso, são exceções e nesses casos aqui vai ser aplicado, então vai ser o que? Vai ser aplicado uma ação, que é uma ação incondicionada. Incondicionada à representação. A ação é incondicionada à representação nesses casos. Agora vamos imaginar essa mais fácil. Vamos imaginar o seguinte aqui. Vamos para frente. Uma pessoa pratica um estelionato em continuidade delitiva. Então, a pessoa pratica um estelionato em continuidade delitiva. Será que é possível que o Ministério Público ofereça proposta de suspensão condicional do processo? Então, vamos falar sobre suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Nesse caso de suspensão condicional do processo, aqui não tem cabimento no caso de continuidade delitiva. Vou fazer aqui um X, vários X, para mostrar o quê? Não é aplicável esse instituto no caso de continuidade delitiva. Então, em regra, se for com uma pena menor de 1 ano, seria possível, mas aqui não será mais possível. Por quê? Porque houve uma continuidade delitiva. Então, se há aqui um concurso, segundo a súmula 243 do STJ, não será possível a aplicação desse instituto, já que há aqui um concurso material, um concurso formal ou uma continuidade delitiva, que são institutos diferentes aqui, mas nenhum desses casos será aplicável à suspensão condicional do processo. Então, aqui adianta, quando uma pessoa lê a questão, faz a leitura e fala que é um estelionato, então, a princípio, seria aplicável à suspensão condicional do processo, mas fala que houve a continuidade delitiva, quer dizer que a pessoa aplica esse estelionato por vários dias e com o mesmo, pode ser por vários dias ou de forma extensiva, e com o mesmo, então, crime, que estelionato, portanto, uma continuidade delitiva. Nesse caso, não é aplicável a suspensão condicional do processo. Então, no caso de continuidade delitiva, somente no caso de continuidade delitiva, não. No caso também de concurso material e concurso formal. Então, não basta olhar apenas a questão da pena em abstrato. É necessário olhar também se não há concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, porque isso não seria aqui digno de aplicação de suspensão condicional do processo. Vamos imaginar o seguinte aqui. Ana Maria tem uma dívida. E aí, o que acontece? Ela decide, Ana Maria, vamos supor que é dívida de energia. Ela decide passar o dinheiro para sua empregada doméstica, a fim de que ela faça o pagamento. Acontece que, vamos dar um nome aqui, Lourença. Então, Maria passa esse dinheiro para Lourença, que
está aqui com muitas dívidas também e decide embolsar metade desse dinheiro e fazer o pagamento aqui mais para frente. Então, aqui ela decide embolsar metade desse dinheiro, vamos supor. Não, vamos supor que é outra coisa, que não é dívida de energia elétrica. Vamos supor que é outro tipo de dívida. E ela decide aqui embolsar metade desse dinheiro que é repassado. E aí ela se apropria de metade desse dinheiro. Não, vamos supor que é um depósito em banco. Um depósito em banco. Ela faz o depósito de metade desse dinheiro e se apropria de outra metade do dinheiro. Então, nesse caso, será que é caso de estelionato? A resposta é não. Não, por quê? Porque aqui já havia anteriormente uma confiança. Então, há uma quebra de confiança. E a pessoa aqui, ela se comporta como se dona fosse. Então, ela recebe uma obrigação para que essa obrigação seja feita e se comporta como dona. E aqui é aplicável o artigo 168 do Código Penal. Então, aqui ela tem a posse ou detenção, apropriar-se de coisa alheia, móvel, de que tem a posse ou detenção. Já o artigo 171, aqui já é a questão de obter vantagem ilícita, não fala de posse ou detenção ou uma relação anterior dessas pessoas. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, aqui tem que ter o quê? Artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nesse caso aqui, de se apropriar com abuso de confiança, estamos diante de uma apropriação indébita prevista no artigo 168 do Código Penal. Então, é isso.